Conversando com especialista. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, estamos juntos a partir de agora, trazendo informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, seu maior patrimônio, que é a sua saúde. O Saúde no Ar tem a produção de Edla Maiara, você aqui com a gente acompanhando os nossos trabalhos, participando também através do nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br ou também acessando o nosso site www.portalsaudenoar.com.br. E hoje o nosso programa Saúde no Ar vai falar sobre uma doença, sobre uma questão de saúde importantíssima. É a doença falciforme. Você é o nosso convidado. Vem com a gente. 27 de outubro é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme. A cada ano nascem aproximadamente 3.500 crianças com a doença falciforme no país. E esse é o tema do Saúde no Ar de hoje. Estando numa cidade com a maioria, com mais de 80% da população de negros, é uma doença que mais acomete essa população, mas não só os negros. Nós vamos falar sobre isso aqui no nosso programa. E desde já convidamos você a participar. São nossas convidadas Larissa Rocha, hematologista pediátrica e coordenadora do ambulatório da Fundação Imoba. Também está aqui com a gente Maria Cândida Queiroz, coordenadora do programa de atenção às pessoas com doença falciforme no município. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para poder esclarecer todas essas dúvidas num tema tão importante no nosso país. Doença falciforme, Salvador, esse é o Dia Nacional de Luta, de chamar a atenção para essa doença, e é importante ter essa data, e o município adota também essa data do dia 27, para fazer até uma campanha de mobilização. Tivemos ao longo da semana passada, né? Foi intensificado exatamente esse contato com a comunidade. Como é que foi feito isso? Como é que as pessoas podem procurar informações sobre a doença falciforme? Então, Patrícia, essa já é a nossa 4ª semana de mobilização. E a ideia da Secretaria é exatamente, durante esse período, chamar a atenção da população, da comunidade, levar informações adequadas à comunidade sobre doença falciforme e, ao mesmo tempo, também disponibilizar o exame diagnóstico, que é a eletroforese de hemoglobina, que já está disponível na rede durante todo o ano, mas intensificamos durante essa semana. Então foi uma semana especial que terminou no sábado, mas passada a semana as pessoas ainda podem procurar. E no que consiste esse exame? Bom, então, esse exame está disponível nas nossas unidades básicas de saúde, onde tem postos de coleta. O diagnóstico, né, Larissa pode falar melhor, mas ele primordialmente, o ideal é que ele seja feito no teste do pezinho logo ao nascer. Como nós temos desde 2001 esse exame na rede, então aquelas pessoas que nasceram antes desse período, podem ter a possibilidade também de realizar esse exame através da eletroforese de hemoglobina. Então, as crianças maiores, adultos, gestantes, hoje também já está na rotina do pré-natal, né, também disponível. Larissa, vamos apresentar então ao ouvinte que talvez nunca ouviu falar, é possível que alguém não conheça, por isso a necessidade de ter um dia para que a gente esclareça e chame a atenção da doença anemia falciforme. O que é essa doença, como que ela se manifesta? Bem, a doença falciforme se caracteriza por um grupo de doenças que, em comum, existem a presença de uma hemoglobina S, que é uma hemoglobina mutante. Essa hemoglobina tem uma capacidade de deformar os glóbulos vermelhos, né, do sangue, e essa deformação, ela leva a um processo obstrutivo dos vasos sanguíneos. Então, em qualquer parte do nosso corpo, pode haver sintomas relacionados à doença falciforme. É uma doença de origem genética, uma herança habitualmente dos pais para os filhos, e quando se trata de pais com traços, são pessoas assintomáticas na grande maioria das vezes. Ou seja, ela não vai sentir nada, ela tem a doença, mas não manifesta qualquer sintoma. Na verdade, só corrigindo, ela é portadora do gene, sim, mas não tem a doença. Okay. Por isso, não apresenta sintomas. Mas esse gene, tendo uma vez esse gene deformado, em algum momento ele vai se manifestar, ou é possível que durante toda a vida ela tenha essa deformação, mas não apresente a doença em nenhum momento? Quando se trata de uma pessoa que tem apenas o traço, ela não vai se manifestar. No entanto,
quando se trata da doença em si, que a pessoa tem um percentual muito elevado da hemoglobina S, essa sim, em algum momento da vida, vai apresentar manifestações clínicas. Daqui a pouquinho, então, vamos saber que manifestações são essas, ou seja, qual é o sintoma, quem é portador da doença anemia falciforme, o que sente, o que tem e como tratar. Nós temos a pergunta que vem lá de Candeias, da região metropolitana, é a Eugênia, e também a Maria, lá da Ilha de Taparica. Olá, as duas, um prazer falar com vocês, estamos ouvindo a pergunta. Eugênia? Alô? Oi, estamos te ouvindo. Olha, é que eu tenho uma filha, ela é pequena, apresentou, eu fui fazer os exames e aí deu a anemia falciforme. Aí eu fiz o tratamento no Enova, levei anos fazendo. E no final a médica aí suspendeu os medicamentos, disse que ela já estava boa. Aí eu gostaria de saber se realmente tem cura. Ok, obrigada pela sua participação. Mais uma ouvinte, a Luan. Alô? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora. Bom dia. Ô, doutora, eu gostaria assim, de saber qual aspecto assim, físico que uma pessoa que tem anemia falciforme, ela fica. Se essa pessoa precisa tomar transfusão de sangue, porque aqui onde eu moro tem duas pessoas com o mesmo aspecto físico. Elas ficam cansadas, o corpo doendo, os ossos dói todo. Então eu queria saber se a anemia falciforme, ela causa esses problemas. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada, continua ouvindo, muito obrigada pela participação. Sintomas, quem tem anemia falciforme, o que sente? Bom, respondendo inicialmente a senhora Eugênia, eu gostaria de informar que até o momento não existe um tratamento de cura para a doença falciforme. A gente consegue, enquanto especialista, alcançar um controle. E para definir que tipos de medicações o paciente deve utilizar, é importante que se mantenha um acompanhamento médico. Caso a pessoa tenha apenas o traço, então ela não tem indicação de acompanhar com o especialista. Para ficar claro para o nosso ouvinte, também para a gente aqui, o que seria esse traço e o que seria a doença? Ao se fazer o exame de eletroforese de hemoglobina, quando observamos um percentual inferior a 50% de hemoglobina S, habitualmente trata-se de um traço. Okay. Ao se ter um percentual superior a 50% de hemoglobina S, e habitualmente a gente tem valores de 70%, 80%, 90%, essa sim é portadora da doença falciforme. Certo. O que vale ressaltar é que existem combinações com outros tipos de hemoglobina que podem tornar a doença menos sintomática. Então, a gente observa pessoas com o mesmo tipo de doença, no entanto, algumas com manifestações mais frequentes e graves e outras menos frequentes. Então, essa questão, já respondendo à pergunta da outra ouvinte, não existe um tipo específico de manifestação clínica que a gente possa tornar universal. No entanto, existem aqueles sintomas que, como ela comentou, são mais frequentes. E a dor, habitualmente, é o sintoma mais frequente observado em pessoas que têm a doença falciforme. Então, pessoas que têm dores recorrentes, sem melhoras com o uso de analgésico, pessoas que possam ter um diagnóstico prévio de reumatismo, sem uma investigação adequada, se faz necessário fazer o exame de eletroforese de hemoglobina, visto que é uma doença muito comum no nosso meio. Então, dores, infecções de repetição e agravamentos do processo de anemia ocorrem com alguns pacientes e a transfusão sanguínea faz parte do tratamento de alguns deles, não de todos, mas de alguns deles. Por isso, o acompanhamento médico regular, retorno a insistir, e a realização de exames regulares são importantes para uma boa condução
médica de cada paciente. Nós vamos ouvir daqui a pouco a Maria Cândida Queiroz, também que está aqui. Ela é coordenadora do Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme no município. Tem uma unidade, ou seja, um setor aí da secretaria específico para tratar desse assunto e dessa doença, tal é a importância que ela tem. A ouvinte falou de exames, que levou muito tempo no tratamento, fez no Hemob, e a gente quer saber daqui a pouquinho direitinho como é que esse tratamento é feito. Mas antes tem a pergunta de um ouvinte lá de Cajazeiras, que não quer se identificar, e do Carlos Prazeres. Olá, Carlos, bom dia, sua pergunta. E a de saúde no ar. É que bom o Hemoba mostrando a sua outra face, né? Porque quando se fala de Hemoba, só se vê do banco de sangue. Eu queria que ela me falasse um pouco aí, né? Sobre os demais serviços que o Hemoba promove, né? Que a gente que vai lá frequentemente, a gente vê no primeiro andar uma infinidade de pessoas, de crianças a idosos, né? Quais os tipos de serviços que o Hemoba presta aos metropolitanos e aos baianos? Obrigado e um bom dia para vocês aí. Obrigada, Carlos, lá de Cajazeiras, nosso ouvinte anônimo lá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, prazer falar com minha você. filha, por esse programa, tá maravilhoso. Obrigada, meu bem. Muita utilidade. Deixa eu perguntar o seguinte, que tipo de exame que a gente faz para detectar se tem essa anemia? Não entendi, você baixa só um pouquinho o volume do teu rádio, por favor? Que tipo de exame Sim. é feito, que é realizado para poder descobrir se tem essa anemia? Obrigada, então, pela sua obrigada participação. Também. Vamos ouvir, então, Maria Cândida, que tipo de exame já falamos aqui, mas para ficar bem claro para o nosso ouvinte, como o tratamento é feito lá no Hemoba. Então, olha só, inicialmente o exame ideal é o diagnóstico realizado através do teste do pezinho, através da triagem neonatal logo ao nascimento, entre o 3º e o 5º dia de vida. Agora aparece ali como resultado no teste do pezinho, doença, falciforme, já vem? Isso, exatamente. E a ideia, Patrícia, é exatamente no teste do pezinho, da gente iniciar precocemente esses tratamentos que a doutora Larissa falou. É uma doença que ainda não tem cura, mas é possível iniciar esse tratamento logo ao nascer, a família ser bem orientada, acompanhada por uma equipe de saúde, isso vai contribuir para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Lá faz no Hemoba o teste do pezinho? Não. Pensando nessa equipe aí? De não, o teste do pezinho, ele está disponível nos postos de saúde, porque a ideia é facilitar ao máximo o acesso da família a esse exame. Então, agora, se deu no exame do teste do pezinho, foi lá no posto de saúde, a mãe fez o teste do pezinho, pegou o resultado, lá eles já encaminham para o tratamento do Hemoba? Isso, então, aqui hoje no município, o que é que nós temos? Confirmou a doença, né, fez o exame, confirmou lá na unidade, ele vai continuar sendo acompanhado na unidade básica, porque é importante que essa criança, que essa pessoa continue na unidade básica, porque tem uma série de ações que são realizadas lá nessa unidade, de prevenção aos riscos, de promoção à saúde, né, e é importante que ela continue lá, mas ele também vai ser encaminhado, hoje aqui no município de Salvador, nós temos 2 ambulatórios, com equipe multidisciplinar de atenção especializada, com a presença de enfermeira, assistente social, nutricionista, assistente social, psicólogo e também os hematologistas pediátricos e adultos. Com isso, a gente libera um pouco das vagas para o Hemoba, que o Hemoba atende, Larissa vai falar melhor, atende o estado inteiro, né, da Bahia. Então, o município de Salvador, se responsabilizando mais pelos seus munícipes, a gente contribui para que a população do interior também possa ter um melhor atendimento nos serviços, ok? E só para complementar, então, além do exame no teste do pezinho, está disponível para aquelas crianças maiores, para aqueles adultos que não fizeram o exame no período indicado, né, são mais velhos, tem uma técnica chamada de eletroforese de hemoglobina, está disponível na rede e também hoje já na rotina do pré-natal, né, das gestantes. Então, logo no primeiro trimestre também é indicado a realização desse exame. Daqui a pouquinho, Larissa, então explica tudo como é que funciona também o Hemoba, que tem sede aqui em Salvador, mas também tem essa extensão em todo o estado, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Mas antes tem a Marlene, lá do bairro do IAPI. Oi, Marlene, sua pergunta. Bom dia. Bom dia. Olha, eu gostaria de tirar uma dúvida, porque minha mãe ultimamente está tomando sangue, transfusão de sangue lá no Hemoba, porque ela está com perda de sangue no organismo. Não sabe como, que já levei, ela ficou internada 18 dias no hospital Irmã Dulce, fez todos os exames e não conseguiu. Aí já disseram que ela é chagada, mas só que a doutora Hanna disse que não tem nada a ver com essa perda de sangue dela. E ela está perdendo sangue. Vai fazer 1 ano agora, em novembro, que ela tomou a primeira dosagem. Sua pergunta seria exatamente o quê, Marlene? Qual seria a sua dúvida nesse momento? A minha dúvida é o seguinte:
ela tomou sangue agora. Eu queria saber quanto tempo faz para poder ela fazer um exame de sangue. Bom, Larissa, que é do Imoba, vai responder. Eu vou procurar esclarecer as dúvidas de vocês, mas o que eu não consegui esclarecer, peço que faça uma consulta com seu médico que acompanha, pois ele pode analisar com maior precisão o caso de cada paciente, que nem sempre é possível eu dar uma resposta totalmente convincente no momento. Bom, em relação ao diagnóstico inicial, você pode se questionar se não tem cura, por que eu vou acompanhar? Bem, é uma doença que a gente pode minimizar crises. Então, o teste do pezinho sendo realizado ainda na primeira semana de vida, a gente tem condições de ter um diagnóstico precoce e instituir terapias. Uso de ácido fólico, que é uma vitamina que se deve iniciar e o paciente usa durante toda a vida. Essa vitamina minimiza os eventos de agudização da anemia. Segundo, uso de antibiótico terapia, que na verdade preventiva, que é a penicilina. Como as crianças são uma faixa etária de risco para adquirir infecções graves, as infecções elas são a primeira causa de morte em crianças até 5 anos de vida. Então, é importante que elas iniciem essa penicilina preventiva e recebam quanto antes todas as vacinas pertinentes a cada faixa etária para prevenir a ocorrência dessas infecções. Então, por isso, tanto eu como a Maria Cândida reforçamos a necessidade do teste do pezinho e que ele faça de maneira precoce para que a gente possa instituir o quanto antes essas medidas para prevenir os agravos da crise. Agora, essa vacina e também essa medicação, quando é feito o diagnóstico dessa criança, já que está sendo dito aqui a necessidade de diagnosticar o quanto antes e começar também o quanto antes o tratamento para a doença falciforme, para não se agravar os sintomas da doença, vários foi colocado aqui, essa vacina, essa vitamina, enfim, essa medicação é doada, como que a mãe ou acompanhante da criança pode adquirir? Sim, são medidas que já são entendidas pelo nosso sistema de saúde, tanto municipal como estadual. Então, é oferecido de forma gratuita. Não é necessário que a família pague por esse serviço. E como pode ter acesso? Também no posto, Maria Cândida? Exatamente. Tem que fazer um cadastro. Eu descobri, uma mãe agora está ouvindo a gente, fez o teste do pezinho, já sabe que a criança tem, e nem sabia que tinha toda essa assistência disponível. Agora ela está sabendo como ela vai participar efetivamente desse processo todo aí. Hoje, Patrícia, as equipes de saúde já estão bem mais preparadas para acolher essa mãe que chega com um diagnóstico positivo, né, de seu filho com doença falciforme. E a ideia é exatamente essa. O município de Salvador já vem desenvolvendo esse programa desde 2005. Então, disponibiliza na rede esses medicamentos que hoje fazem parte da farmácia básica do SUS, do Sistema Único de Saúde, e estão preparados para orientar essa família, né? Então, é exatamente essa questão de, inclusive, acalmar no sentido de que, olha, tudo bem, você tem uma doença que é crônica, né, que vai levar a vida toda, mas hoje você tem a possibilidade de tratar e de aprender a conviver com a doença, porque a grande questão hoje é essa, é aprender a conviver com a doença falciforme, que é possível, é uma doença crônica. Esclarecer aqui então para essa nossa ouvinte anônima, né? Deu traço, disse que é da filha, mas ela tem outros 2 filhos, o que não tem. Isso é possível, ou seja, a pessoa que tem vai manifestar em um filho e outro não? Como é que funciona aí, Larissa? Bom, Maria Cândida também. Voltando só à pergunta inicial sobre outra função da Fundação Imoba, realmente a Fundação Imoba é o local onde a gente atende todas as pessoas no estado que têm doença no sangue benigna. Não só anemia falciforme, mas como outras anemias, leucopenias, são alterações nos leucócitos, aplasias, que quando há alterações mais severas no hemograma, que atinge todos os setores da produção sanguínea. As púrpuras, que são alterações das plaquetas. Então, existe um universo muito grande de doenças no sangue, que todos eles são encaminhados para a Fundação Imoba, porque é um dos poucos atendimentos no estado que é realizado pelo SUS. Então, a gente tem um serviço de triagem que funciona em determinados dias da semana,
que esse serviço de triagem faz a seleção de pacientes que, de fato, têm alteração no sangue ou aqueles que a alteração seja secundário a outra doença, como no caso o senhor que comentou agora há pouco que tem diabetes. Existem diversos tipos de anemia, algumas por doença crônica, que pode ser a situação dele, que na verdade não é uma alteração primária no sangue, mas sim secundária a outro problema. Então, por isso, quando se trata de alteração sanguínea, precisa identificar o que está desencadeando aquele problema. Então, o senhor pode se dirigir ao seu médico. Na idade que o senhor está, pode fazer o exame que a Cândida falou agora há pouco, eletroforese de hemoglobina. O seu netinho também pode fazer, mas é bom certificar se ele fez o teste do pezinho. Em caso de ter feito, esse resultado ele não muda ao longo do tempo. Quem já nasce com determinada alteração vai conviver com ela durante toda a vida. Então, quem é traço, vai ser traço sempre. E quem tem a doença, vai ter a doença sempre. É importante ressaltar, eu tenho traço, pode tornar uma doença? Não, não pode. Isso não acontece. Em relação às crianças da sua família, gostaria de pedir que a senhora faça uma avaliação com o pediatra, porque se é traço, não deveria estar com esses sintomas de estar molinho, com um comportamento diferente das outras crianças que a senhora conhece. Então, se é traço, não deveria estar com essa queixa que a senhora referiu agora há pouco. E se a senhora tem dúvida quanto ao diagnóstico, pode pedir ao pediatra que repita o exame. No entanto, existem outras causas que podem levar a um adoecimento que não só anemia falciforme. Tem mais um ouvinte na linha, a Luciana lá de Tinga, depois voltamos aqui para Maria Cândida, que também pode falar sobre essas questões dos exames, como você pode fazer no posto de saúde próximo do seu bairro. Luciana, olá. Olá, bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora aí presente. Bom dia. É que eu tenho uma dúvida, porque minha filha, quando fez o exame do pezinho, deu tracinho A. Eu devo me preocupar, tomar algumas providências sobre isso? Porque a pediatra, na época, falou que não era motivo, né, da anemia. Deu o quê? O resultado do teste do pezinho? Tracinho A. Traço A, tá bom. Foi. Ok. Obrigada, então, Luciana, pela sua pergunta. Maria Cândida, com relação a esses exames, quem não fez o teste do pezinho, acredito que pode não ter feito, geralmente é um exame que é logo encaminhado, é básico logo que nasce, mas esse neto que está com 4 anos de idade, se não fez, não é possível fazer? É sim, agora não mais o teste do pezinho. O teste do pezinho é só ao nascimento. Depois perde completamente o objetivo de precocidade. Aí ele vai fazer a eletroforese, que aí já é o exame já a coleta de sangue normal. Agora, para fazer esse exame eletroforese, lá no posto de saúde de hemoglobina, eletroforese de hemoglobina, tem que ser encaminhado por um profissional? Como é que funciona isso? O ideal é que ele busque, né, Larissa já falou sobre isso, a equipe de saúde, né, e ele traga essa situação que ele comentou aqui, porque assim, a doutora Larissa falou no início da questão da hereditariedade da doença falciforme. Então, o fato de ter uma pessoa na família com traço, aí essa senhora já trouxe que de um lado tem uma pessoa com traço, aí do outro lado, né, da filha também já tem pessoas com traço. Então, é interessante que seja feito aí o estudo familiar, já que é uma doença que ela é hereditária, ela pode estar ela pode ter a presença da hemoglobina S, seja através do traço ou seja através da doença, em outras pessoas da família. E isso pode ser feito a qualquer tempo. Então, ele pode chegar na unidade de saúde, inclusive, e dizer, olha, na minha família tem pessoas com traço falciforme, eu gostaria de conhecer, né, o tipo de hemoglobina que eu tenho e da minha família, e não só ele, como outras pessoas da família também fazer o exame. E se o profissional dizer, não precisa de eu só o traço, a pessoa pode dizer, não, doutor, eu quero, encaminhe, faço pedido, eu quero fazer o exame, está disponível no posto de saúde, é um direito que exatamente, você tem. A fala é exatamente essa. E aí, Patrícia, a ideia durante essa semana de intensificar esse diagnóstico, intensificar essas ações, é porque além da gente divulgar e a população ficar sabendo, é uma oportunidade também para o profissional,
né, dele rever sua prática, dele aprender um pouco mais também, porque são feitas uma série de atividades educativas também para os profissionais de saúde. Então, nesse momento, ganha todo mundo, ganha o usuário e ganha o profissional. E me chamou muita atenção a fala aí do Raimundo, ele falou sobre a questão da diabetes, que tem anemia quando às vezes chega a 11, e que não foi dito para ele qual era o tipo de anemia que ele tem. E eu fiquei preocupado exatamente com essa questão da identificação da doença e da notificação do número de casos. Como que a gente tem o controle disso, dos casos notificados, até para que isso seja encaminhado, para que sejam também encaminhadas políticas públicas para essa parcela da população. Quando chega no ambulatório, o profissional ele está sensibilizado para notificar essa notificação, como é que isso é encaminhado? Esse é um ponto importante que você trouxe. O município de Salvador, desde 2009, implantou uma portaria colocando a doença falciforme como doença de notificação compulsória, ou seja, a obrigatoriedade de notificar os casos confirmados de doença falciforme em qualquer serviço de saúde, seja ele público ou privado. Então, no caso nosso, né, de Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem uma possibilidade maior de orientar, inclusive, os profissionais das nossas próprias unidades, né, da rede própria, que é o que a gente vem fazendo através das diversas capacitações que estão sendo realizadas, né? Mas esse aqui também é uma oportunidade, né, de divulgação. Os serviços foram informados em relação a essa obrigatoriedade e a gente acredita que essa mudança ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? O profissional vai entendendo, vai reconhecendo cada vez mais a importância que a doença falciforme tem em Salvador e na Bahia. Você trouxe os dados nacionais, 3.500 crianças nascendo no Brasil ao ano, mas os dados de Salvador e da Bahia também são muito importantes. Nós estamos no estado com a maior incidência da doença falciforme. A cada 650 crianças que nascem, uma tem doença falciforme. Aqui em Salvador, uma média de 65 novos nascimentos por ano. Então, nós temos uma situação realmente de um problema de saúde pública e que ele tem que ser tratado como tal por todos, né? Pelo município, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Estadual. Hoje nós temos a ABADFAL, que é a Associação Baiana de Pessoas com Doença Falciforme, a universidade também participando, inclusive durante a semana de mobilização nós tivemos uma parceria ativa com as universidades, Instituto de Saúde Coletiva, Escola de Enfermagem da UFBA, então assim, vários parceiros hoje que vêm se agregando e se responsabilizando para que a gente possa modificar essa história da doença falciforme em Salvador, na Bahia e no Brasil. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns pelo programa. Obrigada. Tá? Doutora, minha pergunta é a seguinte. Há 17 anos atrás, eu fiz o teste, né, de eletroforesia, de hemoglobina, e deu que eu tinha um traço, né? Eu tive filhos, foi na minha gestação que minha placenta foi investigada, tal. Então, eu fiz o teste dele, graças a Deus não deu nada. Mas em mim eu tenho um traço. E daí pra cá, eu não fiz mais nada, né? Não tomei remédio, não fiz nenhum procedimento. Eu quero saber como eu devo conduzir agora que eu estou ouvindo o programa, então eu procurei me orientar. Ok, que bom, né? Que você teve problema e ouvindo o programa te chamou a atenção. Dizem agora, deu traço há tanto tempo atrás, nunca mais fiz nada. Quem deu um traço no diagnóstico, que teve a doença, qual a periodicidade de fazer o acompanhamento, de buscar informação, ela teria que fazer necessariamente alguma coisa, ela está se sentindo negligenciando aí a saúde dela. Bom, prezado ouvinte, na verdade, como eu disse agora há pouco, a pessoa que tem traço, a gente considera uma pessoa assintomática. Então, realmente, a gente não indica o acompanhamento médico. No entanto, o que a gente torna importante o conhecimento da pessoa que tem o traço? Porque, caso você tenha filhos com uma outra pessoa que tem traço, é importante você fazer o aconselhamento genético. E o que é isso? Você ter o conhecimento que você pode ter filhos com a doença e você pode ter filhos sem a doença. Então, voltando até, pegando um pouco a pergunta sobre aquela senhora que estava preocupada com netos e bisnetos, é possível filhos de um mesmo casal, um ter a doença e outro não ter a doença, porque essa é uma transmissão genética que não é obrigatória. Ela é que a gente chama de recessiva, quer dizer, 25% de chance a cada gestação de ter filhos afetados. Mas se o casal, se os dois, tanto o homem quanto a mulher, tem o traço, a chance é maior, ou com certeza esse filho vai nascer com a doença falciforme ou não necessariamente? A chance, Patrícia, se o pai tem o traço e a mãe tem o traço, a cada gestação,
25% de chance de ter filhos normais, 25% de chance de ter filhos com a doença e 50% de chance de ter filhos com o traço. Significa sem doença, mas com a chance de manter a transmissão genética desse gene, né? Bom, e é possível, já existem estudos dessa doença, é possível futuramente pensar em terminar na cura total, de não ter mais novos casos, novos pacientes? Como isso vem sendo tratado em termos de política pública? Sim, é a busca, né, de toda a ciência, você procurar... Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, estamos juntos a partir de agora, trazendo informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. O Saúde no Ar tem a produção de Edla Maiara, você aqui com a gente acompanhando os nossos trabalhos, participando também através do nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br ou também acessando o nosso site www.portalsaudenoar.com.br. E hoje o nosso programa Saúde no Ar vai falar sobre uma doença, sobre uma questão de saúde importantíssima. É a doença falciforme. Você é o nosso convidado. Vem com a gente. 27 de outubro é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme. A cada ano nascem aproximadamente 3.500 crianças com a doença falciforme no país. E esse é o tema do Saúde no Ar de hoje. Estando numa cidade com a maioria, com mais de 80% da população de negros, é uma doença que mais acomete essa população, mas não só os negros. Nós vamos falar sobre isso aqui no nosso programa. E desde já, convidamos você a participar. São nossas convidadas, Larissa Rocha, hematologista pediátrica e coordenadora do ambulatório da Fundação Imoba. Também está aqui com a gente Maria Cândida Queiroz, coordenadora do programa de atenção às pessoas com doença falciforme no município. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para poder esclarecer todas essas dúvidas num tema tão importante no nosso país. Doença falciforme, Salvador, esse é o Dia Nacional de Luta, de chamar a atenção para essa doença, e é importante ter essa data, e o município adota também essa data do dia 27, para fazer até uma campanha de mobilização. Tivemos ao longo da semana passada, né? Foi intensificado exatamente esse contato com a comunidade. Como é que foi feito isso? Como é que as pessoas podem procurar informações sobre a doença falciforme? Então, Patrícia, essa já é a nossa 4ª semana de mobilização. E a ideia da Secretaria é exatamente, durante esse período, chamar a atenção da população, da comunidade, levar informações adequadas à comunidade sobre doença falciforme e, ao mesmo tempo, também disponibilizar o exame diagnóstico, que é a eletroforese de hemoglobina, que já está disponível na rede durante todo o ano, mas intensificamos durante essa semana. Então foi uma semana especial que terminou no sábado, mas passada a semana as pessoas ainda podem procurar. E no que consiste esse exame? Bom, então, esse exame... Conversando com especialista.